vocês já devem saber, obviamente, que essa data comemorada, inclusive por nós, né, especialmente ali no período da infância e adolescência, né, na escola, proclamação da República. E só agora, né, com o tempo, com o estudo, e com os fatos, é que a gente começa a perceber que foi um golpe, né? Um golpe de cunho ideológico, que tinham interesses escusos por trás disso tudo, e foi perpetrado sem nem nada, 0% de apoio popular, né? Então, no dia 15 de novembro de 1889, a família imperial, né, ou melhor dizendo, né, o Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república federativa, né? Ou no caso, no momento ali, Estados Unidos do Brasil, né? Tão original quanto essa forma de governo, né? Então, se vocês já viram a bandeira da República, a bandeira provisória da República, igualzinha dos Estados Unidos, né? Listradinha, só que de verde e amarelo, e com as estrelas no cantinho, assim. Era uma bandeira que teria que ser feita às pressas, né? Então, já para substituir essa aqui, linda e maravilhosa bandeira imperial, né? Então, República dos Estados Unidos do Brasil. Como é que se deu esse golpe? A primeira coisa que a gente tem que saber é que o Brasil não tinha e não tem ainda hoje nada de república. O Brasil é um país, era e é um país monárquico, de cunho monárquico, né? Por quê? Porque ele foi criado com uma monarquia. O que é o 7 de setembro? Eu acho tão bonito, tão interessante quando o pessoal fica postando aí 7 de setembro, dia da pátria, não sei o que, o patriotismo e tal. 7 de setembro é a fundação do Brasil Império. 7 de setembro foi a fundação do Império do Brasil. A coisa que mais deveria ser exaltada nesse dia era a memória dos nossos pais fundadores. Dom Pedro I, Imperatriz Dona Leopoldina e o José Bonifácio. A bandeira que deveria ser exaltada era essa, né? Então, no dia 15 de novembro, eu dizia que o Brasil é um país monárquico de natureza, porque ele foi criado como uma monarquia antes, no período de sua descoberta pelos portugueses, que Portugal era o quê? Reino. Era um reino. Depois o Brasil foi Principado, depois Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, depois Império do Brasil, né, no primeiro e no segundo reinado, e depois essa pataquada de república. O povo, imagine, 500 anos, 400 anos, o povo ali com a tradição monárquica. A tradição monárquica, né? Depois veio o Império, a coisa melhorou, obviamente, porque veio de fato um progresso, né? E especialmente no segundo reinado, com Dom Pedro II. E o Brasil foi se desenvolvendo de maneira vertiginosa, de maneira absurda, e de repente, do dia para a noite,
tudo muda. O brasileiro dormiu monarquia e acordou república. Quem em sã consciência pode dizer que uma forma de governo instaurada desse modo pode dar certo? Entende? Não tem condições. O problema da república é um problema crônico, né? O problema republicano, ele é crônico, ele é uma doença crônica. Não é porque fulano ciclano está no poder. Tudo bem, isso influi um pouco. Mas o problema é a forma e o sistema de governo. Existem duas formas de governo, né, mais comuns. A monarquia e a república. E existem dois sistemas de governo mais comuns. O presidencialismo e o parlamentarismo. A monarquia, ela é parlamentarista. No caso do Brasil, foi parlamentarista, e é a que nós queremos. E a república atual, ela é presidencialista. No presidencialismo, o bigode fica entrando na boca, agonia. No presidencialismo, o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa. Ou seja, na república presidencialista, o presidente da república concentra em si esses dois poderes, chefia de Estado e chefia de governo. Então, de modo geral, um presidente tem muito mais poder do que um monarca, do que um imperador. Pelo menos do que um imperador constitucional, né? Porém, a república ela não dispõe de um artifício, de um dispositivo que havia durante a monarquia, que é o poder moderador. Com o poder moderador, que cabia somente ao imperador, em caso de crise no parlamento, em caso de crise no Congresso, o imperador poderia dissolver o parlamento, né, a Câmara dos Deputados e o Senado, e convocar novas eleições de imediato. Então, falta, além de tudo na República, esse dispositivo do poder moderador, que existia durante a monarquia e que não existe mais. E como ocorreu, eu fiz um vídeo, acho que há um mês e meio atrás, sobre porque eu sou monarquista. Então, se você quer saber, talvez você se torne também monarquista, é só acessar lá meu canal, que eu jogo coisas aleatórias lá, e dá uma olhadinha lá. Esse vídeo vai ficar salvo aqui, eu acho, nunca fiz isso, mas vai ficar aqui. Aí tá subindo pessoas aí, tem 5, depois tem 4, depois tinha 10, depois tem não sei o que. Não importa, vai ficar salvo. É isso que eu quero que aconteça, que fique salvo esse vídeo para posteridade. Espero que o som esteja legal, hein? Beleza. Como é que aconteceu essa desgraça de golpe da República? Então nós sabemos que foi um golpe. Nós sabemos que o povo do Brasil, naquela época, era completamente monárquico. Eles tinham essa natureza monárquica. Inclusive nós hoje temos essa natureza monárquica. A monarquia está no nosso sangue. Por exemplo, você não chama sua filha, sua sobrinha, sua irmãzinha de presidentezinha. Você chama ela de princesinha ou minha rainha. Você não chama sua mãe de presidenta. Você chama sua mãe de minha rainha. Entende? Império das bebidas, rei das peças, coisa assim. Então isso já está no... você está achando que é o rei da cocada preta. É nossa tradição monárquica. E um artifício da República é justamente, para se manter, é justamente apagar a memória histórico-cultural do brasileiro. Apagando essa memória histórico-cultural,
eles conseguem manter-se no poder. Por quê? Porque o povo vai se contentar com essa atual situação, ou com a atual situação desses 131 anos, hoje fazem 131 anos inclusive, de república, e o povo vai se contentando com pouco, com a mediocridade, enquanto a república trabalha em manter a história, a verdade histórico-cultural apagada e longe, apagando, deletando do sangue, da mente dos brasileiros os seus verdadeiros heróis, a sua verdadeira história, e criando falsos heróis, forjando falsas realidades, entende? Então, essa é uma estratégia da República. E como é que essa desgraça surgiu? Veja bem, o Brasil naquela época, na década de 80 do século XIX, né, 1880 e uns quebradinhos, ele estava ali na sua meia-vida da industrialização. Dom Pedro II, imperador na época, era uma pessoa extremamente culta, um homem um gênio, não tem palavra para descrever aquele homem. Por isso que a alcunha dele, o apelido dele, é o magnânimo, o de grande alma. E de fato, é uma pessoa fascinante. Para o monarquista, para a pessoa de bem, assim, que tem um olhar mais saudosista da história, olha para Dom Pedro II e sente saudade. É uma coisa assim muito surreal, mas a gente sente saudade daquilo que a gente não viveu, sabe? De um governante, o maior brasileiro de todos os tempos, Dom Pedro II, o maior governante que esse país já teve. Ele era um cientista, um professor, um filósofo, um geólogo, um botânico, um literato, um versado nas letras, enfim. Ele era uma pessoa extremamente culta e uma pessoa completamente voltada à tecnologia e à modernidade. Sua filha, a princesa Isabel, herdeira do trono, igualmente era assim também. Era voltada para a modernidade. Então, nesse período, o Império avançava em tecnologia, em industrialização, em modernidade, e nas questões sociais também. Existiam ali as duas leis já, dos sexagenários e a do ventre livre, que libertava os escravos e tal, culminando essa libertação com a assinatura da Lei Áurea. Então, veja bem, como o Brasil estava engateando ainda, assim, estava a meio caminho da industrialização, mas era predominantemente rural, predominantemente agrícola, existiam os latifundiários, os grandes proprietários de terra, os grandes fazendeiros. Esses fazendeiros, cafeicultores e companhia limitada, precisavam de mão de obra barata, ou de grátis, né? Que eram os escravos. Então, se tinha uma classe de pessoas que valorizava a escravidão, eram os grandes latifundiários, eram os grandes fazendeiros, que ajudavam a manter a economia do país, e o que entrava em choque com a realidade social e com os princípios da família imperial, que não tinha escravos. Eles tinham empregados assalariados. Mas o imperador, ele podia acabar tudo numa canetada. Você está achando que a monarquia era absolutista? Claro que não. Era uma monarquia constitucional parlamentarista. O imperador estava limitado pela Constituição e devia satisfações ao parlamento.
à Câmara dos Deputados e ao Senado. Então o imperador não podia fazer nada, nenhuma ação boa, se não fosse com a aprovação do parlamento. Então, e detalhe, o parlamento era assim, ó, de pessoas que tinham amizades, que tinham conluio com os grandes fazendeiros. Então por isso que ficava difícil a Dom Pedro II e a Princesa Isabel fazer valer a extinção da escravidão. Mas ela conseguiu. Em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel conseguiu, pela assinatura da Lei Áurea, a extinção da escravidão no Brasil. Isso desagradou muito, muito os grandes produtores, os latifundiários. Tá aí um grande inimigo. Nesse período, estava crescendo, assim, embora muito pequenininho, mas estava se desenvolvendo o Partido Republicano. O Partido Republicano, ali do Benjamin Constant, do Aristides Lobo, do Rui Barbosa, era muito fraco, porém queria derrubar a monarquia e instaurar uma república no Brasil. E eles tinham uma ideologia, eles seguiam a ideologia chamada positivismo, do francês Auguste Comte. Pro positivismo, só é válido, só é verdadeiro aquilo que é provado pela ciência. Então a ciência é a fonte, é o padrão da realidade. Então outras realidades transcendentais, de valores, assim, especialmente os religiosos e tal, isso não vale. Se não passar pelo cunho da ciência, pelo crivo da ciência. Então o positivismo é extremamente técnico. Isso te faz lembrar de alguma coisa? De alguma classe? Os militares. Os militares eram, e são ainda mesmo, hoje sem saber, são positivistas, né? E o exército naquela época, porque só tinha duas forças armadas, né? A marinha e o exército. A marinha completamente leal ao imperador e à monarquia, e uma parcelinha do exército foi desleal. E o exército também era impregnado de positivismo. Existia uma parcela do exército descontente com o governo imperial. Lembre-se, governo imperial, ministros, parlamento. Não estou falando da pessoa do imperador. Existia uma parcela do exército que era descontente com o governo por causa da Guerra do Paraguai, que eles não receberam, segundo eles, o reconhecimento necessário, né, querido. Então, vamos lá. Latifundiários descontentes com a Lei Áurea pela abolição da escravidão. Grupelho de republicanos positivistas. Parcela descontente do exército. Tinha também a questão religiosa aí também, né, sobre maçonaria, não sei o que e tal, mas eu não julgo isso importante politicamente pro caso. O que pesou mais, de fato, foi a questão da Lei Áurea, foi a questão da abolição da escravidão. Então, aproveitando-se de toda essa situação, dessa instabilidade, um grupo de republitontos ou de republicanos precisava de um representante para que, assim, de alta patente do exército, porque daria uma moral para o movimento, para fazer valer seus planos. O que aconteceu? Esse grupelho de republicanos positivistas foram até o Marechal Deodoro da Fonseca para cooptá-lo, para poder fazer com que ele fizesse parte do esquema republicano.
contaram a ele uma história de que o ministro da época, o primeiro-ministro da época, que era o chefe de governo, nós sabemos que a monarquia constitucional parlamentarista, ela tem a divisão seguinte: imperador, chefe de estado, primeiro-ministro, chefe de governo, né? Então, os governos eles são divididos. Não é como hoje no presidencialismo, que essas duas chefias de estado e de governo estão na pessoa do presidente. Na monarquia é separado, tá? Então, o imperador não governa absoluto. Tirem isso da cabeça. Beleza. Os republicanos disseram que o chefe de governo, que era o primeiro-ministro na época, o Visconde Ouro Preto, que inclusive é tetravô do Dinho Ouro Preto, o vocalista da banda Capital Inicial. Veja bem que curiosidade interessante. Ele estava com uns planos de governo ali que colocariam em xeque o exército, né? Que prejudicariam o exército. Então, Deodoro e uma parcela do exército não gostaram dessa ideia e resolveram derrubar o gabinete do ministro. Ou seja, derrubar o primeiro-ministro para que fosse colocado outro. Derrubar a força, essas coisas não dão certo, né? Tudo isso sem apoio popular, é uma coisa que a gente tem que focar. Sem apoio do povo. Então assim o fizeram. O ideal, a intenção do Deodoro era apenas derrubar o primeiro-ministro. Tanto é que, quando ele fez isso, colocou lá o exército lá na frente, lá no Campo de Santana, no gabinete do ministro e tal, ele gritou: "Viva o imperador!" Deodoro da Fonseca, sim, esse cara aí da Proclamação da República, esse aí que está na moedinha de 25 centavos, ele era monarquista, ele era amigo pessoal do imperador. Ele teve seus estudos e o início de sua carreira militar custeados por Dom Pedro II. Ele era herói da Guerra do Paraguai. Então, ele não tinha pretensão nenhuma de derrubar a monarquia. Então, ele acabou por derrubar o primeiro-ministro, né? Visconde Ouro Preto, chefe de governo na época. Feito isso, doente que estava, voltou para casa e os republicanos viram nisso, nessa instabilidade gerada, uma estratégia para aplicar o golpe fatal na monarquia. Eles disseram que o imperador colocaria como o primeiro-ministro, o novo primeiro-ministro, o senhor Silveira Martins. Este senhor, inimigo ferrenho de Deodoro, ou melhor, do qual Deodoro era inimigo, teve uma disputa com ele no Rio Grande do Sul, né, disputas políticas e tal, e, acredite se quiser, uma disputa amorosa. Silveira Martins e Deodoro disputaram os amores de uma dama da sociedade do Rio Grande do Sul, e Deodoro saiu perdendo porque a dama, Dona Adelaide, preferiu o senhor Silveira Martins, e Deodoro nunca o perdoou por isso. E quando soube pela boca dos republicanos, que o imperador supostamente colocaria Silveira Martins para ser primeiro-ministro, Deodoro disse que por nada desse mundo aceitaria. Então, os republicanos ou republicanos disseram: pois bem, então assine
esse documento de instauração da República. Derrubemos a monarquia, já que você foi tocado pela sua dor de cotovelo. E assim ele fez. Assinou. E aí entregaram disseram, queriam que ele fosse falar pessoalmente, o Deodoro fosse pessoalmente falar com o imperador sobre a queda da monarquia, né? Derrubamos a monarquia e está instaurada a república no Brasil. E Deodoro disse: eu não vou. Aí perguntaram para ele: mas por que o senhor não vai? O senhor é a pessoa mais influente do exército. Porque eu não vou, porque se eu for, o velho chora, o imperador chora, e eu choro junto, e aí vai estar tudo acabado. Mande outro. Aí mandaram outro personagem lá, cujo nome não me recordo, Solon, se não me engano, e ele levou a carta de instauração da república para o imperador. O imperador leu aquilo, atônito, né, disse que todos estavam loucos. Princesa Isabel e a imperatriz, sua mãe, né, Dona Teresa Cristina, caíram em prantos, porque nessa carta dizia que a família imperial tinha que sair do Brasil no máximo 24 horas. O Conde D queria fazer uma contra-revolução, né, queria pegar em armas. Não vamos aceitar isso. Dom Pedro falou: não queremos sangue de brasileiros, seja de qual lado for derramado, não queremos. Vamos evitar guerra civil, vamos evitar contendas, embora essas guerras civis tenham acontecido depois, né? Mas poderia ter sido pior, né? E aí o imperador, já cansado de tudo isso, acabou que aceitou, a contragosto, obviamente, né? Porque, como bom monarca que ele era, ele sabia da instabilidade que se instauraria no Brasil. Talvez ele pensasse que seria um avanço a república para o Brasil, uma coisa assim, né? Mas não foi. Foi muito pelo contrário. Só foi desgraça. E então o imperador aceitou. Eles foram forçados a sair do Brasil, eles foram expulsos da nação. Se dirigiram praticamente com a roupa do corpo ao navio que os esperava no porto. E Dom Pedro II levou consigo um saquinho com terra de todos os estados do Brasil. E ele disse assim, deixou num bilhete, né, que se ele morrer longe do Brasil, que colocassem essa terra no caixão dele. E assim foi feito, porque ele morreu na França 2 anos depois, e essa terra foi colocada em seu caixão. Quando eles estavam ainda a bordo do navio, né, antes de partir, mandaram para ele uma quantia em dinheiro de aproximadamente, se não me falha a memória, não sei se eram 5 mil quilos de ouro, uma coisa assim, umas 5 toneladas de ouro. E aí ele perguntou quem dava. Aí ele disse que era o Deodoro, né, era a cortesia da República. E perguntou se o parlamento sabia disso. Não sabe. De onde era? É do Tesouro Nacional. Aí ele disse, Dom Pedro disse: diga a Deodoro que nem eu, nem ele, nem ninguém tem o direito de tirar um vintém do Tesouro Nacional se isso não foi antes aprovado pelo parlamento. E assim foi feito, né? Dom Pedro II, sempre honesto, nunca aumentou a sua cotação, sempre foi o mesmo salário a vida inteira. Com muita dor no coração partiu do Brasil, expulso. Ninguém sabe. Isso foi às 3 horas da manhã. Eles não permitiram, os republicanos não queriam que os brasileiros, né, o pessoal visse que eles estavam sendo expulsos com medo de alguma intervenção do povo, né? Então, de madrugada, eles colocaram a família imperial no navio e zarparam para a Europa. Chegando na Europa, em Portugal,
a imperatriz Dona Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, faleceu em Portugal. O neto mais velho de Dom Pedro II surtou no navio. Surtou. Dom Pedro II viveu num hotelzinho em Paris durante 2 anos, pegou uma pneumonia e faleceu. As palavras que mais constam nos diários deles todos eram saudade, 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 saudade do Brasil. Essa foi uma das, se não a maior injustiça cometida contra governantes desse país. Acho que foi a maior injustiça cometida contra governantes desse país. Beleza. Brasil nas mãos dos republicanos. O que fazer? Primeira coisa, aumentar o salário de Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente, né, para, se não me engano, 1.200 contos de réis. De Dom Pedro era 800. Né? Derrubaram a Constituição, a melhor Constituição que nós tivemos, a de 1824. Acho que era 24, uma coisa assim. E fizeram e detalhe, foi o seguinte: está proclamada provisoriamente a República no Brasil. Provisoriamente. Isso significa que seria feito um plebiscito para consultar o povo se eles realmente queriam uma república ou se continuariam com a monarquia. Sabe quando foi feito esse plebiscito? 1993. Mais de 100 anos depois. Mais de 100 anos depois. Veio a República da Espada, a República Velha, né? República do Café com Leite, ditaduras, mais golpes militares, governo esquerdista, etc, etc, etc. Presidente que suicidou, presidente que não chegou a assumir, presidente que renunciou, presidente que recebeu impeachment, que sofreu impeachment. Isso é república. Começaram a surgir as favelas. A princesa Isabel, ela queria modernizar o país, industrializar mais. E com o terceiro reinado dela, seria uma coisa... O Brasil ia bombar. O Brasil ia para o topo. Como já estava caminhando para o topo. Ela queria, além da inserção dos ex-escravos na sociedade, porque, obviamente, se você liberta um escravo, um cativo, você vai ter que... Ele precisa de cuidados, ele precisa ser inserido na sociedade. Ela dizia também que queria o voto feminino. Ela dizia, se a mulher pode governar, ela também pode votar. E os republicanos, né, e a oligarquia ali, os donos do poder, né, os ricões, escravocratas, temiam o terceiro reinado, que era o reinado da princesa Isabel. Seria o reinado da princesa Isabel. Primeiro pelo fato dela ser mulher, que eles eram extremamente machistas. Depois, pelo fato dela ter libertado os escravos e eles terem perdido a mão de obra. E acontece que foi isso. Esse é o resumo da ópera. A república é simplesmente uma forma de governo, uma república no Brasil, uma forma de governo originada, que surgiu, em suma, em resumo, pelas dores de cotovelo de um marechal doente, de um membro do exército que estava doente e que não suportou a dor de cotovelo. Né? Foi por uma disputa amorosa que surgiu a república no Brasil. É brincadeira um negócio desse? Então vamos relembrar.
abolição da escravatura, fazendeiros descontentes, republicanos positivistas, parcela do exército descontente e um marechal do exército com dor de cotovelo. Isso culminou no golpe da República de 15 de novembro de 1889, há 131 anos atrás. O lema da bandeira do Brasil atual, da bandeira nacional, é ordem e progresso. Ordem e progresso é o lema do positivismo. Só que não é essa ordem e esse progresso que a gente deseja, que a gente quer, né? É uma questão completamente científica e técnica e sem valores espirituais, essas coisas. Enfim, só para fechar, aqui temos a bandeira imperial, né? Não vou abrir ela toda aqui. A bandeira imperial, como vocês já devem conhecer, foi a que vigorou até o dia 15 de novembro de 1889. Depois dessa, praticamente na noite da madrugada do dia seguinte, na noite de 15 para a madrugada do 16 já tinha outra bandeira. Eles fizeram tudo nas coxas. Verde não representa matas, como a gente aprendeu na escola. Representa a Casa Real de Bragança, Portugal, na pessoa de Dom Pedro I. Amarelo não representa o ouro, como nós aprendemos na escola. Representa a Casa Real de Habsburgo, na Áustria, que é a Casa Real da Imperatriz Dona Leopoldina. Então, o verde e o amarelo é o casamento dos dois. É a união do Brasil e da Áustria. Aqui nós temos o brasão... O brasão imperial, né? Aqui, no caso, tem a cruz de Cristo, a cruz da Ordem de Cristo, que tinha nas caravelas. Aqui tem a esfera armilar. Eu estou fazendo besteira aqui, que baderna. Aqui tem a esfera armilar, usada na navegação. É como se fosse um GPS de navegação, na época das grandes navegações. Ou seja, aqui tem a nossa história. Essas estrelinhas representam as províncias, que hoje são chamadas de estados. Tem um ramo de café e um ramo de tabaco, que eram as nossas riquezas. Tem a coroa imperial por cima, que é o imperador. E acima da coroa, deixa eu ver se dá para mostrar, tem a cruz, que significa que é Deus que manda nessa porra toda, rapaz. Deus acima de tudo ali, de todo o Brasil, de todo o Império. Então, eles apagaram tudo isso aí, ficaram só com as cores, só com o modelo antigo, e colocaram aquela bolota horrorosa azul com a faixa branca Ordem e Progresso e preencheram de estrelinha. Que as estrelas são as constelações do dia, da noite do dia da proclamação, da noite da proclamação da República. Conversa fiada, conversa mole pra boi dormir. A merda com República. E é isso. Então, o problema da República é um problema crônico. Não dá certo no Brasil. Não dá certo. O que dá certo é uma forma de governo monárquica com um sistema de governo parlamentar num regime democrático. É isso que deu certo no Brasil. É isso que dá certo nos países monárquicos atuais, como Canadá, Nova Zelândia, Japão, Austrália. Sim, é tudo monarquia isso. Todos esses são monarquias. Suécia, Bélgica, Espanha, Dinamarca, Noruega, Reino Unido. São monarquias constitucionais e parlamentaristas. Divisão de chefia de Estado com chefia de governo. Parlamento, Câmara dos Deputados e Senado escolhidos pelo povo. Todos esses países estão no topo
de todos os índices, de todas as estatísticas, todos os rankings. Índice de desenvolvimento humano, maior segurança, país mais feliz para se viver, país mais seguro para se viver, país com melhor educação, todos eles são monarquia. Todos eles são monarquia. Dos 15 países com melhor IDH do mundo do ano de 2019, 8 são monarquias. Não é porque é Europa, é porque são monarquias, é a forma de governo. E o Brasil pode se tornar um país de primeiríssimo mundo, sendo uma monarquia constitucional parlamentarista. E tem como o Brasil voltar a ser uma monarquia constitucional parlamentarista. Em primeiro lugar, conscientização do povo, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Conscientização histórico-cultural da população. O povo precisa saber de onde veio, para saber quem é e para saber aonde deve ir. O povo precisa conhecer sua real história. Depois, a gente precisa de parlamentares, de Congresso, de Senado e Câmara com genuínos monarquistas. Entende? Nós precisamos de um Congresso com genuínos monarquistas para que se façam e aprovem leis ou projetos de leis favoráveis à mudança da forma e do sistema de governo no Brasil. Né? Todo o caminho que favoreça essa mudança será bem-vindo e deve ser aprovado por uma bancada monarquista. Uma das vantagens grandes da monarquia é que do monarca, do imperador, é que ele é suprapartidário, ele está nos partidos. Enquanto os grupelhos, né, as bancadas, enfim, estão ligados e dependentes de partidos, o monarca, ele é suprapartidário, ele não tem partido nenhum. E tudo que ele quer é o bem geral da nação. O monarca ele quer manter a estabilidade da nação, do país. Você vê, por exemplo, a Rainha Elizabeth da Inglaterra. A mulher tem quase 100 anos, governando há mais de meio século, sempre mantendo a estabilidade do país, né? Então, o monarca, ele é o representante, ele é o símbolo vivo da nação. O rei ou o imperador, ele é o símbolo vivo da nação. Ele é quem realmente representa o povo, justamente por não ter conchavo político, por não ter conchavo partidário. Porque ele está livre de ideologias, então ele representa você. Ele me representa, o monarca representa o povo. E por isso ele tá livre, ele está por cima, né? Só que acima do monarca, além de Deus, está a Constituição. E ele tem que obedecer à Constituição, à lei. E junto com o monarca, tem ali o seu governo, para também limitar os poderes do monarca. Porque o monarca não é absoluto, o imperador não é absoluto. Então essa é a grande vantagem, é o que gera a estabilidade num país. E a estabilidade num país é tudo. E como eu disse, tem como o Brasil voltar a ser uma monarquia. A cada dia cresce o número de adeptos à causa monárquica. Ah, Alexandre, mas você quer que a monarquia seja restaurada para amanhã? Não, jamais. Nem para amanhã, nem para depois, nem para daqui 5, 10 anos. Isso vai demorar, né? Como tudo que precisa amadurecer, que precisa passar por um processo orgânico, natural de mudança. Como eu disse, primeiro tem que ser feita uma mudança na cultura, na consciência do povo, para que o povo exija até mesmo uma nova Constituição. Uma Constituição que permita, de fato e claramente, a mudança da forma e sistema de governo no país. E que, ao exigir isso, o Congresso, com monarquistas lá dentro, aprove
essa mudança de Constituição e aí, possivelmente, um plebiscito, né, um novo plebiscito para que aconteça essa mudança. E aí o Brasil possa crescer de fato. Então chega, acho que já falei demais, pelo amor de Deus. E é isso. Manifesto aqui meu descontentamento com essa data fatídica. Essa data em que o Brasil iniciou a sua queda, a sua derrota. E exalto aqui a monarquia constitucional parlamentarista, a qual defendo, a qual faço defender, e saúdo o nosso atual imperador por direito, Dom Luís, o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, e toda a casa imperial do Brasil. Então desejo... detalhe também, sejam conscientes ao votar, né? Hoje é dia de votação, então votem conscientemente. Se vocês tiverem candidatos monarquistas, votem nesses candidatos aí, né? Mas monarquistas de verdade, não aproveitadores, para que de fato a mudança comece a acontecer, porque ela vai acontecer. E como disse essa de Queiroz, o Brasil é império, será república, depois será império novamente. Deus salve o imperador. Abraço a todos aí.